Alô, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. É um prazer muito grande estarmos aqui novamente para estarmos conversando a respeito dos assuntos espirituais. Sempre importante nós estarmos buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as coisas espirituais é que determinam a nossa vida e nós devemos ser como pessoas sábias, né? Conforme Salomão, o grande sábio, ele diz lá no seu livro de Provérbios, capítulo 4, versículos 18 e 19, ele diz assim: o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas os caminhos dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. E nós devemos ser sábios, devemos estar querendo cada dia mais estarmos andando com Deus para que a nossa vida vá se aperfeiçoando mais e mais até ser dia perfeito, conforme diz aqui a palavra de Deus. Ser dia perfeito significa conhecer a vida, conforme Jesus também diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, terá o conhecimento da vida, e esse é o nosso propósito, para que nós possamos estar cada dia mais interessados em aperfeiçoar o nosso caminho diante de Deus, ter uma vida realmente justa diante dos homens e estarmos sempre prontos a tomar decisões que realmente venham acrescentar na nossa vida. Isso que é o mais importante, porque quando nós caminhamos dentro da vontade de Deus, a vontade de Deus é que nós não nos percamos, que nós alcancemos o dom da vida eterna, e Deus então vai nos ensinando o caminho que é Cristo. Ele trouxe para nós aqui, na face da terra, esse seu Filho unigênito, para que viesse nos socorrer e nos dar aqui a alegria de alcançarmos o perdão dos nossos pecados e podermos fazer parte do reino de Deus. E vamos estudar hoje aqui no nosso encontro aqui, quero compartilhar com você aqui um texto lá do Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, diz aqui esse texto que o Verbo se fez carne. Esse verbo também pode ser traduzido como palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus é a palavra e ele é a luz do mundo, conforme diz aqui também em 1 João capítulo 4, diz assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ele. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E aqui então, meu amigo, minha amiga, é que nós não podemos deixar de conhecê-lo. Este é o ponto fundamental, porque ele é o criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É ele quem tem a primazia, não só aqui na terra, como também no céu. E assim, então, é que nós temos que entender por que o mundo não conheceu a Jesus. Porque Jesus, ele sendo o próprio Deus, o apóstolo Paulo aqui em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, ele diz assim: vocês conhecem a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E aqui então, meu amigo, minha amiga, nós vemos aqui que Jesus, sendo o próprio Deus, ele se fez pobre
para que nós nos tornássemos ricos. Como nós nos tornamos ricos? Pertencendo ao reino de Deus, sendo filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem nele. E é exatamente esse o ponto que nós nos tornamos ricos, quando nós nos tornamos filhos de Deus, recebemos esse poder. E esse poder é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Veja então que Jesus não foi conhecido porque ele se fez pobre, ele se humilhou. Ele recebeu do Pai o mandato de vir aqui morrer por nós, conforme ele mesmo diz aqui em João capítulo 10, versículos 17 e 18, ele diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Veja que Jesus, então, ele de forma humilde se fez pobre para entregar a sua vida por nós aqui, mas ele está dizendo aqui: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus está vindo aqui para demonstrar o seu amor por nós de forma espontânea. E é exatamente isso que Deus também gosta de nós, prezado amigo, prezada amiga. Deus não quer que ninguém esteja andando com ele de forma forçosa, alguém nos empurrando, alguém forçando. Não, ele quer que nós realmente utilizemos a inteligência que ele nos deu, a capacidade de raciocinar, a capacidade de decisão para nós escolhermos o melhor caminho, que é realmente nos enquadrarmos dentro da vontade do Criador de todas as coisas. E essa é a verdadeira sabedoria. Salomão também diz lá que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, é o respeito a Deus, é temer a Deus reconhecendo que ele é a maior de todas as autoridades. E quando nós nos submetemos a ele como o nosso Pai, então ele vai nos tratar como filhos e tratar da melhor maneira possível. E por isso, então, Jesus, ele sendo o próprio Deus, ele então se fez carne, habitou entre nós e veio aqui morrer por nós, dar a sua vida por nós de forma espontânea. E tudo com Deus deve ser feito de forma espontânea. Nós devemos fazer tudo com liberalidade, escolhendo realmente fazer a vontade dele. Foi exatamente essa atitude de Jesus que Paulo também descreve aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele diz lá: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja que Jesus aqui fez o plano que Deus idealizou para a nossa salvação, sendo obediente até a morte e morte de cruz, para poder realmente nos colocar dentro do reino de Deus, pela purificação dos nossos pecados, de acordo com o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado ali na cruz do Calvário. Sendo ele um homem justo, sem pecado nenhum, ele se fez pecado por nós, morreu em nosso lugar, nos substituindo ali, sofrendo a punição dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser perdoados, justificados diante de Deus, nos tornando filhos de Deus e sendo rico para com Deus. E é exatamente esse ponto que Jesus fez por nós. A maior demonstração de amor que ele fez por você, fez por mim, fez por todas as pessoas. Deus nos ama e Deus nos criou para que nós fizéssemos parte do reino dele eternamente. E assim, então, Jesus, ele sendo obediente até a morte, morte de cruz para nos salvar. Paulo aqui também em Colossenses, no capítulo 1, ele diz assim: e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Veja que o apóstolo Paulo, então,
escrevendo aqui para os crentes ali de Colossos, né, falando aqui da grande obra de Jesus que ele fez ali na cruz, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, e todas as coisas, inclusive nós, ele diz aqui. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Como nós vamos apresentar diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis pelos nossos próprios méritos. Pelos nossos próprios méritos, meu amigo, minha amiga, nós podemos esquecer. Ninguém consegue, simplesmente pela fé nessa grande obra que Jesus fez por nós, ali na cruz do Calvário, fazendo uma obra perfeita, fazendo o plano exatamente como Deus planejou, para que realmente nós pudéssemos ser salvos. Um homem sem pecado entrou aqui neste mundo, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e ele atravessou esse mundo que não o conheceu, porque o mundo jaz no maligno, por isso não o conheceu ele, e ele então atravessou esta vida enfrentando o príncipe deste mundo e nunca caiu em tentação, morreu ali na cruz de forma horrenda, foi tentado até a última gota de sangue ali naquela cruz para que ele agisse como Deus e não como homem, mas ele morreu como homem, por isso que Paulo lá em 1 Timóteo 2,5 ele diz lá, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E é ele então que cumpriu a sua missão de esmagar a cabeça da serpente, de derrotar o diabo, dono desse sistema, e todo aquele que crê em Jesus, ele tem a vida eterna, porque ele realmente cumpriu a sua missão de forma brilhante e perfeita, e a prova disso é que ele ressuscitou ao terceiro dia. Ao terceiro dia ele voltou à vida. Eles mataram Jesus. O diabo crucificou Jesus, massacrou ele, mas ele morreu, foi sepultado, mas ele ao terceiro dia mostrou a sua vitória e ressuscitou, provando que todo aquele que crê nele realmente também terá a vida eterna, e todo aquele que realmente crê nele é selado com o Espírito Santo, já preparado para partir desta vida para a eternidade com toda a segurança. E uma vez que ele fez esse plano perfeito de salvação, Deus o exaltou soberanamente, conforme Paulo diz aqui também em Filipenses capítulo 2, ele diz assim, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E aqui em Colossenses também, capítulo 1, Paulo continua aqui, demonstrando aqui como Cristo foi exaltado, demonstrando aqui o caráter de Cristo, que ele diz aqui em Colossenses 1, a partir do versículo 15, ele diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para com todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Meu amigo, minha amiga, ser contra Jesus é ser derrotado. Veja que o apóstolo Paulo, ele estava perseguindo os cristãos logo no começo do cristianismo, e quando ele estava caminhando de Jerusalém para Damasco para perseguir os cristãos, no meio do caminho Jesus apareceu para ele por uma luz tão forte, conforme ele mesmo relata lá no livro de Atos, que era mais forte do que o sol. Ele estava andando a cavalo, caiu do cavalo cego e ouviu a seguinte voz dizendo para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Em outras palavras, Jesus disse para ele, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Perseguindo aí os servos dele. Quando as pessoas procuram perseguir
os servos de Jesus é a mesma coisa que persegui-lo. E foi exatamente esse ponto que Jesus então apareceu para Paulo dizendo: é duro para ti recalcitrar contra o aguilhão. Em outras palavras, assim, é duro para você, Paulo, lutar contra o poder. Por isso, então, meu amigo, já temos grandes exemplos na história de que nós realmente devemos ser submissos a Deus, submissos a Cristo, porque Ele é realmente o próprio Deus e é a Ele que nós temos que prestar contas da nossa vida. E prestar conta da nossa vida sem crer em Jesus é já estar condenado, conforme diz lá em João 3,18. Quem nele não crer já está condenado, mas quem nele crer tem a vida eterna. Por isso, nós, com toda a sabedoria, devemos estar nos humilhando, tendo esse mesmo Espírito de Jesus, que, sendo rico, se fez pobre aqui, se humilhou para nos salvar e nos colocar na condição de ricos. Mas para que nós possamos alcançar essa bênção, nós também temos que ter o mesmo Espírito que Jesus teve, conforme Paulo diz aqui em Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. E que nós possamos também ter essa humildade, meu amigo, para podermos estar obedecendo a Deus. Por isso Jesus diz lá no Sermão do Monte: bem-aventurados os humildes, porque dos tais é o reino dos céus. Os humildes são aqueles que reconhecem que sem Deus não podem fazer nada, que sem Deus jamais alcançarão o dom da vida eterna, jamais pertencerão ao reino de Deus, e assim, então, todos aqueles que humildemente recebem Jesus como único, todo suficiente Senhor e Salvador, vai alcançar a bênção da salvação, porque Jesus ressuscitou, Ele está vivo. E Ele continua chamando pessoas para se humilharem diante de Deus e receberem o perdão dos seus pecados, serem justificados diante de Deus e poderem ser selados pelo Espírito Santo desde já, para que nós possamos estar vivendo em paz com Deus, conforme aqui nós já lemos, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Quem crê em Jesus tem a paz com Deus e estar justificado diante de Deus, preparados para partir desta vida com toda a segurança. Espero que você se inscreva aqui no nosso programa e esteja sempre conosco aqui, continuando esse nosso assunto, para que nós possamos estar como a pessoa sábia, né? Que o justo, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Então, cada programa que nós vamos aqui conversando a respeito desses assuntos, nós vamos acrescentando ao nosso conhecimento o amor de Deus, a bondade de Deus, a grande vitória de Cristo por nós, para que nós possamos ser verdadeiros cidadãos dos céus. E você que já conhece bem a linguagem do Evangelho, já passou pela experiência do novo nascimento, você nos ajude a divulgar a palavra de Deus, para que outras pessoas também tenham este privilégio maravilhoso de poder vencer a morte, alcançar o dom da vida eterna e se tornar verdadeiro cidadão do céu, preparados para partir desta vida para a eternidade. Sempre trabalhando para que o número de salvos aumente aqui no nosso país. Quanto mais pessoas regeneradas aqui no nosso país, mais Deus presente para cuidar dos seus filhos, sarando a nossa terra e colocando o coração do rei aonde for necessário para que ele possa cuidar bem dos seus filhos. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá, um forte abraço.